se uma estranha no aeroporto te pedisse para não embarcar, dizendo que sua vida corre perigo? E se minutos depois você percebesse que o aviso era sobre o seu próprio marido? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E aquela viagem era para ser a minha última. A manhã estava agitada no aeroporto de Guarulhos. Filas, vozes, malas, cafés servidos às pressas. O caos típico de uma sexta-feira. Marina ajeitou o blazer bege e olhou o marido com um sorriso ansioso. Consegue acreditar, Renato? Depois de anos, finalmente um projeto juntos. Renato retribuiu o sorriso, mas os olhos continuaram presos no celular. Claro, amor, vai ser ótimo. Respondeu sem emoção. Marina respirou fundo. Tentou ignorar o incômodo. Eles trabalhavam em áreas diferentes, mas aquele contrato com uma grande empresa do litoral paulista seria a chance de mostrar que o casal formava uma dupla forte, em casa e nos negócios. Quer um café? Perguntou Renato. Eu vou pegar um pra gente. Só se for com pouco açúcar, respondeu ela sorrindo. E um pão de queijo, se tiver. Renato assentiu e se afastou entre os passageiros. Marina ficou observando. Ele sempre fora gentil, mas nas últimas semanas parecia diferente. Distraído, nervoso. Ela puxou o celular e tentou revisar um e-mail de trabalho, tudo em ordem. Mas então, sentiu uma presença. Uma mulher de uniforme da companhia aérea se aproximou, o rosto pálido, os olhos assustados. Com licença! E sussurrou. Você é a senhora Marina, certo? Marina estranhou. Sou, sim, aconteceu alguma coisa? A aeromoça se abaixou fingindo arrumar o sapato e num gesto rápido colocou um guardanapo dobrado na mão de Marina. Por favor, confie em mim, murmurou com a voz trêmula. Finja que está passando mal, volte para casa. Não embarque nesse voo. Marina ficou paralisada. Como é que é? Por quê? Só acredite em mim, insistiu a mulher, olhando por cima do ombro, como se tivesse medo de ser vista. Antes que Marina pudesse reagir, a aeromoça se levantou e desapareceu na multidão. O coração de Marina disparou. Ela olhou em volta, confusa, o guardanapo amassado entre os dedos. Abriu-o devagar. No meio, rabiscadas com caneta vermelha, 2 palavras. Ele mente. O estômago dela revirou. Naquele instante, Renato apareceu segurando 2 copos de café. O que foi, amor? Parece que viu um fantasma. Marina respirou fundo, engolindo o pânico. Nada, só estou cansada, disse, guardando o guardanapo no bolso. Ele sentou-se ao lado dela e começou a digitar algo no celular. Ela tentou fingir normalidade, mas sentia o corpo inteiro gelar. Quando o alto-falante anunciou o embarque para o voo 4C-17, com destino a Santos, Renato levantou-se e estendeu a mão. Vamos, amor. É a nossa vez. Marina olhou aquela mão, a mesma que um dia segurou a dela no altar, e ouviu novamente a voz da mulher ecoar em sua cabeça. Volte para casa. Finja que está doente. O coração batia descompassado, mas ela sabia o que precisava fazer. Assim que se aproximaram da fila de embarque, Marina levou a mão ao abdômen e gemeu de dor. Renato, acho que comi alguma coisa estragada. E cambaleou. O pânico se espalhou em segundos. Uma funcionária acionou o atendimento médico. Pressão normal, mas muita dor abdominal, disse o paramédico. Ela não pode embarcar. Renato tentou argumentar furioso. Mas o voo é importante. Temos reunião com investidores. Sinto muito, senhor. A segurança vem primeiro, respondeu a atendente. Marina foi colocada numa cadeira de rodas e levada até o posto médico. Fingiu fraqueza, mas por dentro tremia de verdade. Olhou para trás e viu o marido imóvel, os punhos cerrados, o olhar vazio. Não era preocupação, era raiva. Na volta de táxi para casa, o silêncio cortava o ar. Marina fingia dormir, mas ouviu quando ele atendeu o celular e disse num tom seco e controlado. Deu errado, cancela tudo. Não deixa rastros. As palavras bateram como facadas. Ele mente. A frase do guardanapo agora fazia todo sentido. Naquele momento, Marina entendeu. Não era um aviso qualquer. Era uma tentativa desesperada de salvar sua vida. E o homem ao seu lado era quem queria tirá-la dela. O táxi avançava pela Marginal Pinheiros em silêncio. Do lado de fora, o sol já começava a baixar sobre os prédios de São Paulo. Do lado de dentro, o ar parecia denso. Marina mantinha os olhos semicerrados, fingindo estar sonolenta, mas a cada curva, a cada toque de celular de Renato, ela sentia o coração acelerar. Vai querer jantar quando chegar em casa?
Perguntou ele num tom forçado. Não, só quero deitar um pouco, respondeu disfarçando a voz trêmula. Quando o carro parou em frente ao prédio, ela agradeceu ao motorista com um olhar rápido, só queria sair dali. O apartamento era moderno, aconchegante, com vista para o Ibirapuera. Por anos, aquele lugar representou sucesso e amor. Agora, tudo parecia frio. Renato a ajudou a subir até o quarto. Descansa, meu bem. Eu desfaço as malas, disse, ajeitando o lençol sobre ela com um carinho que soava mecânico. Ela apenas assentiu, o rosto imóvel, o corpo tenso. Assim que ele saiu do quarto, deixou a porta entreaberta de propósito, queria ouvir. E ouviu, passos firmes no corredor. Uma pausa, depois a voz dele, baixa, controlada, mas cheia de raiva. Sim, deu errado. Ela passou mal antes do embarque. Um silêncio breve. Não, claro que não suspeita, mas precisamos cancelar tudo agora. A casa, o motorista, o resto. Não deixa rastro. Marina tapou a boca com a mão. A casa, o motorista? O sangue sumiu do rosto dela. Minutos depois, ele subiu novamente com um copo d'água e 2 comprimidos. Aqui, amor, para aliviar o estômago, disse, oferecendo o remédio. Marina engoliu, sem questionar. O gosto era amargo. Eu acho que vou dormir um pouco, sussurrou. Faz bem? Respondeu Renato antes de sair do quarto. Quando o som dos passos dele se perdeu no andar de baixo, ela se levantou. O corpo inteiro tremia. Desceu em silêncio, encontrou Renato dormindo no sofá, uma taça de uísque na mão. O escritório dele, ao lado da sala, estava iluminado. Marina hesitou por um segundo, depois entrou. O notebook estava aberto sem senha. Ela se sentou, respirou fundo e começou a vasculhar. Procurou os e-mails do projeto no litoral. Encontrou uma pasta chamada Parceria Santos. Clicou. Vazia, nenhum documento, nenhuma troca de mensagem. O coração dela disparou. Abriu o histórico de navegação. O que leu, jamais esqueceria. Como forjar um acidente doméstico. Remédios que causam parada cardíaca. Seguro de vida cônjuge. Tempo de pagamento após o óbito. Marina tapou a boca para não gritar. Uma lágrima caiu sobre o teclado. Tremendo, abriu a pasta de documentos pessoais de Renato. Lá estava o arquivo, seguro da Marina. Ela clicou. A apólice de seguro estava em seu nome. Valor total, R$800 mil. Único beneficiário, Renato Almeida. Data de emissão, há 3 dias. As pernas dela falharam, precisou se apoiar na mesa. Não, não pode ser, sussurrou. O projeto era uma farsa. A viagem era uma armadilha, e o homem que ela chamava de marido planejava se livrar dela. Por dinheiro. As lágrimas escorreram quentes e silenciosas, mas o desespero logo deu lugar a algo novo. Frio. Cortante. Ela pegou o celular, fotografou tudo. Os e-mails, o histórico, a apólice. Depois enviou para um e-mail pessoal que Renato não conhecia. Apagou todos os rastros, fechou o notebook e subiu as escadas em silêncio. Deitou-se, o corpo rígido. Lá embaixo, ouviu o som de um copo sendo posto na mesa, o clique da TV, o ronco dele começando. E no meio da escuridão, Marina abriu os olhos e sussurrou. A aeromoça. Isabel. Ela lembrou do crachá, do pânico nos olhos dela. Aquela mulher sabia. Tinha tentado avisá-la. Marina pegou o celular e digitou no buscador. Isabel Paz, nome da companhia aérea. Prometeu a si mesma que encontraria aquela mulher. Porque se alguém tinha salvado sua vida, essa pessoa também tinha a chave para derrubar Renato. E pela primeira vez naquela noite, ela não sentiu medo. Sentiu raiva. Uma raiva que vinha junto com uma certeza. Renato achava que ela era a vítima, mas a partir daquele momento, ele iria descobrir o erro que foi subestimá-la. Na manhã seguinte, o sol atravessava as cortinas do quarto, mas Marina mal havia dormido. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem do arquivo com seu nome. O seguro, o valor, a assinatura de Renato. O homem que ela amava estava planejando matá-la. Quando ele subiu, já pronto para sair, ela manteve a encenação. Dormiu bem, amor? Perguntou Renato com um tom leve demais. Um pouco melhor. Ainda estou meio fraca. Respondeu forçando a voz. Ótimo. Eu preciso resolver umas coisas no escritório. Volto mais tarde. Ele se aproximou e beijou sua testa. Tranca a porta, tá? Descansa. Assim que ouviu o som do elevador se fechar, Marina correu até o computador. Digitou o nome completo que lembrava no crachá da aeromoça.
Isabel Ramos. Apareceram centenas de perfis nas redes sociais. Ela foi abrindo um por um até encontrar uma foto familiar. Isabel, de uniforme, sorrindo diante de um avião da mesma companhia do voo da véspera. Marina clicou em mensagem e digitou rápido, as mãos trêmulas. Isabel, sou Marina, a mulher do aeroporto. Você tinha razão. Por favor, preciso falar com você, é urgente. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar no silêncio do quarto. Minutos se arrastaram até que o celular vibrou. Meu Deus, Marina! Pensei em você a noite inteira, está bem? As lágrimas vieram sozinhas. Não. Descobri coisas horríveis. Meu marido ia me matar. Preciso te ver. Isabel respondeu quase de imediato. Não na sua casa, pode estar sendo vigiada. Vamos nos encontrar num lugar público. A cafeteria do Shopping Eldorado. Em 1 hora. Marina olhou o relógio. Tinha 60 minutos. E nenhuma desculpa convincente. Correu até o banheiro, pegou uma embalagem de absorventes e jogou no lixo do prédio. Diria que precisava sair para comprar mais. Vestiu uma roupa simples, jogou um lenço sobre os ombros e prendeu o cabelo. Queria parecer uma mulher abatida. Pegou o celular e chamou um carro por aplicativo, mas para um ponto de encontro a 2 quadras dali, por precaução. Durante o trajeto, cada buzina fazia o coração dela disparar. Quando finalmente chegou ao shopping, respirou fundo. O lugar estava cheio. O som dos copos e das conversas trazia um pouco de segurança. No fundo da cafeteria, uma mulher de jeans e blusa branca levantou a mão. Era Isabel. Sem o uniforme, parecia mais jovem, mas os olhos carregavam o mesmo medo da véspera. Marina! Exclamou segurando as mãos dela. Eu estava com tanto medo de que fosse tarde demais. Se não fosse você, seria. Respondeu Marina, a voz embargada. Mas agora preciso saber de tudo, porque me ajudou. E como sabia? Isabel respirou fundo. Eu devia ter te contado antes. Eu tive um caso com o Renato. Marina sentiu o corpo gelar. O chão pareceu sumir por um instante, mas se manteve firme. Continua. Eu acreditava nele. Dizia que o casamento de vocês estava em ruínas, que você não o entendia, que estava sempre ocupada. E eu acreditei. Isabel fez uma pausa. Até que há uns meses ele mudou. Ficou frio, distante. E depois, terminou tudo comigo por mensagem. E foi aí que ele conheceu outra, né? Deduziu Marina, o olhar afiado. Isabel assentiu envergonhada. Sim, uma mulher chamada Valéria. Rica, influente. Eu a vi uma vez, quando trabalhava num voo para Recife. Ele estava com ela, mas não me viu. Isabel abaixou a voz. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Marina franziu o senho. Como assim? Eu o segui discretamente. Coloquei um rastreador na bolsa dela, disse Isabel, corando. Achei que ele estava me traindo, queria flagrá-los. Mas o que ouvi na gravação foi muito pior. Marina se inclinou sobre a mesa, os olhos arregalados. O que ouviu? Que Renato tinha dívidas enormes com apostas e que Valéria o convenceu a tirar um seguro de vida no seu nome. Foi ideia dela. Isabel limpou uma lágrima. Disse a ele que a única forma de recomeçar seria com você. Morta. O sangue de Marina gelou. Então ela é a mentora. Sim? Ela armou tudo. Disse que tinha uma casa no litoral. Uma residência de luxo onde vocês passariam o fim de semana. O plano era simples. Você cairia de um mirante. Acidente, ele receberia o dinheiro. Marina levou a mão à boca. As pessoas à volta riam, bebiam café, e ela, no meio delas, descobria que seu marido e outra mulher planejavam o próprio assassinato. Eu não podia deixar isso acontecer, continuou Isabel. Quando vi seu nome no voo, soube que era minha chance de avisar. Por um instante, Marina olhou para aquela mulher, uma ex-amante, uma traidora arrependida, e viu ali a única pessoa em quem podia confiar. Você me salvou, disse firme. Mas agora, precisamos fazer mais. O quê? Perguntou Isabel assustada. Pegar eles. Com provas. Quero que a justiça veja o que tentaram fazer comigo. O olhar de Marina endureceu. Não era mais o olhar de uma vítima. Era o de uma mulher pronta para lutar. Eles acham que sou fraca, disse. Pois é exatamente isso que vai me salvar. Naquela noite, Marina não dormiu. Ficou sentada na beira da cama, com o notebook aberto, o rosto iluminado pela luz fria da tela. Os rostos de Renato e Valéria vinham à mente o tempo todo. Os risos, as mentiras, as palavras de amor ditas enquanto o plano era montado pelas costas dela. Mas agora o jogo tinha mudado.
E ela não pretendia ser mais o alvo. Na manhã seguinte, foi até o escritório de um antigo amigo de faculdade. Doutor Gustavo Nogueira, advogado criminalista. Ele se espantou ao vê-la entrar. Marina? O que houve? Você tá pálida. Gustavo, preciso da sua ajuda. E o que eu vou te contar, você não vai acreditar. Durante meia hora, Marina relatou tudo. O aviso da aeromoça, o guardanapo, a descoberta do seguro, o plano de assassinato. Gustavo ouvia em silêncio, anotando tudo, o semblante cada vez mais sério. Você tem provas? Perguntou por fim. Tenho fotos, e-mails, o histórico do computador dele. Tudo salvo num e-mail seguro. Gustavo se recostou na cadeira. Isso é gravíssimo, mas ainda é pouco para a polícia agir. O que temos são indícios. Se quisermos pegá-lo de verdade, precisamos flagrá-lo tentando de novo. Marina o encarou. Quer dizer, me usar como isca? É perigoso, admitiu o advogado, mas é a única forma de garantir que ele seja preso. Ela respirou fundo. Então vamos fazer isso. Nas semanas seguintes, Marina voltou a viver com Renato como se nada tivesse acontecido. Reaprendeu a sorrir, a abraçá-lo, a fingir. E cada "eu te amo" que dizia era uma faca sendo afiada em silêncio. Renato, aliviado por vê-la mais calma, voltou a agir normalmente, voltou aos jantares, aos planos, às mensagens escondidas no celular. Marina notava tudo e gravava tudo. Com a ajuda de Gustavo, instalou discretamente um gravador oculto na bolsa e uma microcâmera no relógio de parede da sala. E, por recomendação dele, contratou um investigador particular, Rogério Silva, ex-policial, especializado em fraudes conjugais e seguros de vida. Rogério era discreto, pragmático. Já vi muita gente fingir amor para esconder o lucro, disse ele. Mas o seu caso é pesado, dona Marina. Esse cara não hesitaria em te empurrar de um penhasco. Marina respirou fundo, então precisamos fazê-lo pensar que ainda tem chance. 2 semanas depois, durante o café da manhã, Renato quebrou o silêncio. Sabe, eu estava pensando, aquele projeto no litoral não pode morrer assim. Já resolvi tudo com os investidores. A gente podia remarcar, né? Marina fingiu surpresa, o coração acelerando. Mesmo depois do que aconteceu? Agora vai dar certo, garantiu ele sorrindo. Já organizei tudo. Um fim de semana só nós dois, para relaxar e recomeçar. Ela segurou a xícara com firmeza. Recomeçar seria ótimo, disse escondendo o veneno da ironia. Assim que ele saiu para o trabalho, ela mandou uma mensagem para Gustavo. Ele marcou a viagem, sexta litoral norte, e outra para Rogério. Precisamos preparar tudo. É agora. Na sexta-feira à tarde, o casal pegou estrada rumo a Ubatuba. O carro cortava a serra, o mar despontando entre as montanhas, azul e sereno. Um contraste cruel com a tensão que Marina sentia. Tá tudo bem? Perguntou Renato distraído. Tá sim. Tava com saudade da praia. Respondeu ela, olhando pela janela. Ele sorriu, satisfeito. Mas Marina via o reflexo dele no vidro. O olhar fixo, frio. O olhar de quem não estava indo viver um fim de semana de amor, e sim cumprir um plano. Chegaram à casa que ele alugara, uma mansão de frente para o mar, cercada por pedras. O lugar era lindo e isolado. Perfeito para um acidente, pensou ela. Renato abriu o portão e disse animado. Gostou? Esse é o tipo de lugar que a gente merecia há muito tempo. Marina sorriu. Merecia mesmo. Enquanto ele guardava as malas, ela discretamente ligou o relógio de parede que trazia na bolsa, idêntico ao do escritório, mas agora com a câmera ativa. Rogério e 2 policiais estavam a poucos quilômetros dali, acompanhando tudo por um sinal remoto. À noite, Renato serviu vinho. A nova fase da nossa vida? Disse ele, erguendo a taça. Marina brindou. A verdade? E olhou fundo nos olhos dele. Ele riu. O que seria da vida sem um pouco de mistério, não é? Ela sorriu, amarga. Pois é. Às vezes, o mistério é tudo o que mantém alguém vivo. Renato não entendeu o tom. Mas logo entenderia. O relógio marcava 11h30 da noite. A casa estava em silêncio, exceto pelo som distante das ondas quebrando contra as pedras lá fora. Marina estava sentada na varanda, o vento leve batendo em seu rosto, enquanto Renato abria outra garrafa de vinho. Tá gostando, amor? Perguntou ele com aquele sorriso treinado. Muito, respondeu ela com a voz calma. Esse lugar é inesquecível. Renato se aproximou, segurando as 2 taças.
Marina observou o líquido rubro se espalhar pelo vidro. Ela sabia. Aquele vinho não era apenas vinho. Sabe, pensei em tudo isso pra gente recomeçar, disse ele. Você anda tão distante? Eu precisava desse tempo, respondeu ela pegando a taça. Mas em vez de beber, passou o dedo pelo vidro, distraidamente. Renato ergueu o copo. Então, a gente, repetiu Marina, sem levar a taça à boca. O olhar dela estava fixo nele. Analisava cada gesto, cada palavra. Sabia que bastava um gole para que sua história terminasse ali. Por alguns minutos, o silêncio dominou o ambiente. Então, Renato olhou para o mar e disse com um ar distante: Quer dar uma volta lá fora? A vista é linda à noite. Marina sentiu o frio subir pelas costas. Era ali o momento que ele tinha planejado. Claro, respondeu, se levantando devagar. Caminharam juntos até o deck de madeira que dava acesso às pedras. O som do mar aumentava, e a brisa carregava o cheiro salgado da morte que ele pretendia disfarçar de acidente. Renato parou perto da beirada. Impressionante, né? Parece que o mundo inteiro para quando a gente olha para o mar. Respondeu Marina firme. Pena que nem todo mundo consegue ver beleza quando olha para alguém que confia. Ele a olhou, surpreso. O que você quer dizer? Marina se aproximou, encarando-o. Que eu sei de tudo, Renato. O seguro à Valéria. O plano para me matar. A voz dela era calma, mas cortante. E sabe o que é pior? Você não teve coragem de fazer isso sozinho. Por um instante, ele ficou mudo. Depois, soltou uma risada nervosa. Tá delirando. Tô? Então por que o valor do seguro foi emitido 3 dias antes da nossa viagem? Por que você pesquisou como forjar um acidente doméstico? Disse ela, cada palavra como uma lâmina. Renato tentou manter o controle. Quem te contou isso? A mulher que você enganou antes da Valéria, respondeu Marina. A aeromoça Isabel. O rosto dele empalideceu. Aquela desgraçada. Marina deu um passo à frente. Pois é? Ela te superou assim como eu. Nesse momento, ele estendeu a mão desesperado. Marina, me escuta, eu posso explicar. Explicar o quê? Interrompeu. Que me transformou em uma apólice ambulante? Renato se aproximou de novo, o olhar mudando. Havia algo sombrio ali. Você devia ter morrido naquele avião, sussurrou. Ele avançou, empurrando-a pelo braço. Marina tropeçou, mas conseguiu se segurar no corrimão. Renato! Gritou, o vento cobrindo parte da voz. A polícia tá vindo. Mentira! Rosnou ele. Ninguém vai te ouvir aqui. Mas, de repente, o som de sirenes cortou o ar. Luzes azuis começaram a piscar na estrada de acesso. Renato se virou, confuso. Marina ergueu o pulso e mostrou o relógio. A pequena câmera piscando uma luz quase invisível. Você sempre disse que eu não prestava atenção nas coisas, disse ela. Mas parece que foi você quem não notou que estava sendo filmado desde o começo. Do portão, vozes gritaram. Polícia, mãos na cabeça! Renato ficou imóvel por um segundo. Depois tentou correr, mas 2 policiais surgiram da lateral da casa. Rogério, o investigador, vinha logo atrás, com uma expressão tensa. Tá tudo registrado, doutora, disse ele. O áudio, o vídeo, até o momento que ele tentou te empurrar. Renato foi algemado, ainda gritando. Isso é uma armação! Ela me provocou! Ela me dopou! Marina apenas observava, sem piscar. O homem que um dia jurou protegê-la, agora era arrastado como um estranho. E de repente tudo ficou em silêncio de novo, só o barulho do mar. Rogério se aproximou. A senhora tá bem? Ela respirou fundo. Acabou. Mas dentro dela, sabia que ainda faltava uma coisa. Encarar a mulher que iniciou tudo isso. 2 meses se passaram desde a noite em Ubatuba. Renato continuava preso, aguardando o julgamento, e o caso ganhara manchetes discretas. Empresário é acusado de tentar matar esposa para receber seguro de vida. Marina evitava entrevistas. Queria silêncio, paz. Mas algo ainda a atormentava. Valéria. Ela não conseguia seguir em frente enquanto aquela mulher estivesse solta. Porque, no fundo, sentia que era ela, e não Renato, a mente por trás de tudo. Uma tarde, recebeu uma ligação do advogado Gustavo. Marina, a polícia rastreou os contatos do Renato. Encontraram mensagens e transferências. A mulher que planejou tudo se chama Valéria Nogueira. Onde ela está? Perguntou Marina, o coração acelerando. Em São Paulo. Trabalha numa corretora de investimentos nos Jardins. Mas cuidado. Essa mulher é fria.
Marina respirou fundo. Eu só quero olhar nos olhos dela. Depois, deixo a justiça fazer o resto. 2 dias depois, Marina entrou na corretora, vestida de forma simples, os cabelos soltos. No balcão, anunciou-se como Marina Farias, interessada em abrir uma conta empresarial. Foi conduzida até uma sala de vidro. E lá estava ela, Valéria. Elegante, segura, o sorriso profissional no rosto. Boa tarde, senhora Marina, como posso ajudá-la? Marina sentou-se, mantendo o olhar firme. Já me ajudou bastante, Valéria, só não sabe o quanto. A mulher franziu os senhos, sem entender. Desculpe, nos conhecemos? Digamos que sim. Respondeu Marina, cruzando as mãos sobre a mesa. Você era a amiga de Renato, aquela que o convenceu a tirar um seguro de vida. Por um instante, o rosto de Valéria empalideceu, mas logo o sorriso voltou, treinado. Ah, então você é a esposa. Era... corrigiu Marina. E você quase me transformou em uma estatística. Valéria soltou uma risada curta, fria. Renato era um covarde. Achei que ele teria coragem de terminar o que começamos. Você chama assassinato de coragem? Perguntou Marina com calma. A mulher se recostou na cadeira, cruzando as pernas. Eu chamo de oportunidade. Ele queria dinheiro. Vingança é uma troca justa. Vingança? Marina franziu o senho. Contra mim? Valéria abaixou o tom de voz. Não contra seu pai. O mundo de Marina pareceu parar. Meu pai? Sim, Dr. Álvaro Farias. Advogado brilhante, mas corrupto até o osso. Ele destruiu a empresa da minha família há 20 anos. Faliu o meu pai, e eu jurei que um dia faria alguém da família Farias pagar o preço. Marina ficou sem ar. Seu pai havia morrido há anos, e ela nunca soubera da história. Então, você usou Renato para se vingar de um homem que já estava morto? Disse chocada. Valéria sorriu. Não é curioso? O destino me trouxe até você, e eu apenas aceitei. Marina se levantou devagar. O destino pode até juntar caminhos, mas é a consciência que decide para onde eles levam. Valéria a observava, fria, impenetrável. Vai me denunciar? Não preciso, respondeu Marina. Já tem provas suficientes contra você nos arquivos do Renato, transferências, mensagens, o seguro assinado com seu nome como testemunha. A mulher arregalou os olhos pela primeira vez. Você mentiu para mim? Marina sorriu de leve. Não só aprendi com os melhores. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Atrás dela, Valéria gritou. Isso não vai te trazer paz. Marina parou, olhou por cima do ombro e disse. Não, Valéria, mas vai me devolver o sono. Naquela noite, já em casa, Marina preparou um chá e se sentou na varanda. O vento era o mesmo que soprava em Ubatuba, mas agora não trazia medo. Trazia liberdade. O telefone vibrou. Uma mensagem de Isabel. Vi no jornal. Ela foi presa finalmente, acabou. Marina respondeu. Acabou sim. Obrigada por ter me salvado. Isabel mandou outro texto. Você se salvou sozinha, eu só te dei um empurrão na direção certa. Marina sorriu. Olhou para o horizonte e pensou em quantas vezes confiou nas pessoas erradas. Mas agora sabia. Quem tenta apagar a verdade sempre esquece que ela volta com o nascer do sol. E naquela noite, o sol parecia ter voltado a nascer dentro dela. Obrigada por acompanhar minha história até aqui. Se você também passou por algo parecido, ou se alguma parte desta história mexeu com você, compartilhe nos comentários. Sua voz importa, sua dor importa. E por favor, curta este vídeo e comente o número 12 aqui embaixo. Isso me ajuda a saber que você ficou até o fim e que não estou sozinha nessa caminhada. Seja gentil com você mesma. Um passo de cada vez, a gente se reencontra por aqui.